Olá amigos, Alvio Oliveira, Mortgage Broker brasileiro aqui na Austrália, e ao longo aí da semana e desses últimos meses a gente vem recebendo muitas dúvidas sobre taxas de juros, né? Com toda essa movimentação do mercado, aparece um pouquinho de dúvidas sobre, Alvio, eu já ouvi falar que existem taxas fixas e taxas variáveis. Fala um pouquinho pra gente como que funciona isso. Então no vídeo de hoje eu quero entrar bem a fundo de como que funcionam as taxas fixas, como que funcionam as taxas variáveis e algumas estratégias que a gente utiliza aqui dentro da Capita quando está ajudando vocês, nossos amigos e clientes. Então, inicialmente, vamos começar do início, vamos tentar entender e definir o que são as taxas variáveis e o que são as taxas fixas. Então, taxas variáveis, gente, como o nome já diz, ela é uma taxa que pode sim variar ao longo do contrato de financiamento. Nossa, Alvio, então essa taxa ela pode variar. Se eu tenho um financiamento de 30 anos, eu estou ali à mercê do banco? Sim. Se você está num contrato de taxa variável, durante esse período de contrato, você pode entender que essa taxa ela pode variar. Agora, o que vai ditar a variação da taxa? Dois fatores muito importantes. O primeiro deles é o Banco Central Australiano, o RBA. Se existem aumentos de taxa básica de juros do RBA, normalmente as taxas do teu financiamento variável elas vão subir. E quase que imediatamente você vai ter o aumento, alguns dias depois o banco já vai anunciar o aumento das taxas variáveis. Então, vocês que compraram financiamentos ali em março, abril de 2022, por exemplo, ao longo desses últimos 6 aumentos consecutivos, vocês têm recebido avisos dos bancos que a tua taxa variável também está subindo. Então, esse fator é muito importante. O segundo fator é a competitividade e o apetite entre os bancos de reter ou receber novos clientes. Então, às vezes, à medida que vai tendo esses aumentos, um ou outro banco resolve fazer não o aumento todo, ou dar um pequeno desconto, ou baixar 0,1%, 0,2% da taxa de juros em comparação a outros bancos. Isso vai sim acontecer dependendo do momento daquele banco e do apetite que ele vai ter para receber novos clientes. E por conta disso, o mercado ele vai normalmente se controlando e evitando com que os bancos aumentem essas taxas de juros excessivamente. A gente está falando aqui na Austrália de mais de 30 bancos, muitas vezes brigando por vocês, né? Para que vocês façam financiamentos com eles. E o refinanciamento de imobiliário é algo muito comum e algo que a gente sempre conversa aqui com os nossos clientes. Agora, eu entendo que principalmente para o primeiro comprador, muitas vezes é muito interessante a gente ter alguma garantia, alguma certeza, saber que aquela taxa ela não vai mudar por um período de tempo. E aí é onde entra as taxas fixas. As taxas fixas elas são um contrato que você faz com o banco por um período específico. 1 ano, 2 anos e normalmente até 5 anos. Cada um desses períodos, o banco ele vai ter uma oferta de taxa fixa para você. Essa taxa, ela difere um pouquinho da taxa variável. Ela é uma taxa que normalmente projeta o mercado. Então o banco ele vai te projetar ali uma oferta e vai te dizer, olha, se for 4 anos, com base na movimentação do mercado, eu estou preparado para te oferecer esse valor. Normalmente, quem dita essas mudanças são as tendências de mercado. Por quê? Porque o banco ele vai te dar ali uma taxa, uma oferta, e ela não vai mudar, nem para baixo, nem para cima. E normalmente, se você tem uma tendência de taxas altas para os próximos anos, normalmente essa oferta fixa vai ser taxas um pouco mais baixas. Se a tendência é de uma redução de taxas para os próximos anos, normalmente as taxas fixas vão ter ofertas mais baixas. Então, hoje a gente está numa tendência de alta. Então, hoje as taxas fixas estão um pouco mais altas que as variáveis. Lá em 2020, 2021, a gente estava numa tendência de baixa. Então, você tinha ofertas fixas mais baratas do que ofertas variáveis. E esse ciclo de mercado vai sempre mudando aí ao longo dos anos da Austrália. Nossa, Alvio, e agora? Falamos de fixo, falamos de variável. Qual que é o melhor? Qual que é a melhor opção que a gente vai ter quando a gente for ali comprar nosso imóvel? Bom, vamos lá, vamos falar de vantagens e desvantagens dos dois tipos de financiamento, dos dois tipos de taxas. A taxa variável, a principal vantagem dela é que ela vem normalmente atrelada
a um offset account ou a uma withdrawal facility. E sim, a gente tem vídeos aqui falando sobre o que é offset, falando sobre o que é withdrawal. E essas contas linkadas à conta variável vão te ajudar a quitar o teu financiamento mais rápido. Além disso, a taxa variável, ela permite que você faça pagamentos extras do valor que você quiser. Caramba, Alves, vendi um imóvel lá no Brasil, trouxe 100 mil dólares para a Austrália, eu posso abater minha dívida nesses 100 mil dólares na hora que eu quiser? Pode, contanto que seja na parte variável da tua dívida. Então essa é sempre uma das grandes vantagens que a gente fala, que é importantíssimo o cliente considerar. A outra grande vantagem é a mobilidade. Então se você está num determinado financiamento e nesse período, passa 1, 2 anos, um outro banco começa a oferecer uma taxa melhor e você já está numa taxa variável, você pode começar a fazer esse refinanciamento, essa mudança de banco quase que imediatamente. Então essa é outra grande vantagem de uma estrutura de taxa variável. Já a estrutura de taxas fixas, ela tem a grande vantagem como sendo a garantia. E por mais que isso às vezes passe um pouquinho despercebido, mais ou menos uns 2, 3 meses atrás, quando se falavam em taxas de 6, 7, 8%, o Commonwealth Bank, por exemplo, veio e acalmou o mercado e disse, cliente, você está com medo que a taxa chegue até 8%? Então tá aqui, a gente te garante 4,99 por 5 anos. Então essas eram opções que começaram a aparecer para acalmar o mercado e para dar um pouquinho mais de garantias para o cliente. Só que essas ofertas de taxas fixas, elas mudam. Então não necessariamente o que estava disponível 2 meses atrás é o que o Commonwealth está oferecendo agora. Às vezes outro banco nesse momento já chegou e tem outras ofertas mais interessantes, com prazos de 3 anos, ou 4 anos, ou mesmo 2 anos. E aí cabe a você entender, dentro da tua visão de mercado, como que você está, ou o período que você precisa para ter certeza que tua taxa não vai mudar. O que acaba tendo também como vantagem o planejamento. Você sabe exatamente quanto vai ser a tua parcela e aí você consegue viver com a tua vida com um pouquinho mais de planejamento. Isso é muito importante às vezes, quando você sai de um sistema de pagamentos de aluguel, que você sabe exatamente quanto vai ter o aluguel e você também quer saber exatamente quando vai ser a tua prestação do teu imóvel. Agora, vamos falar de desvantagem, porque nem tudo são flores. Qual é a grande desvantagem da taxa variável? Momentos como o que nós estamos passando agora traz uma situação de volatilidade. Então, sim, traz uma situação que todo mês essa taxa pode mudar. Nossa, Alves, que coisa complicada, né? A gente tem que trabalhar com essas mudanças mensais. Sim, gente, é por conta do momento. Se a gente fosse falar lá em 2020, 2021, essas taxas variáveis passaram anos sem ter qualquer tipo de alteração. Mas estamos agora vivendo num novo ciclo, numa readequação, então por conta disso traz essas volatilidades. E a grande desvantagem das taxas fixas é porque, como eu disse, se o banco está te oferecendo um período e te garantindo, em contrapartida ele também te pede a garantia que você não vai sair, que você vai ficar com eles. E fora isso, ele também exige que o teu limite de pagamento extra seja considerado. Então, se você, normalmente o que os bancos nas taxas fixas fazem? Você só vai poder pagar até um determinado valor a mais por ano, normalmente 10 mil dólares. Se você está pensando em quitar o seu imóvel mais do que 10 mil dólares por ano, é importante a gente já considerar pelo menos uma parte dele como variável. E aí é onde vem as minhas sugestões do que você deve pensar quando você estiver fazendo a tua compra. E, gente, essas sugestões, elas mudam muito dependendo da estratégia de vocês. Muito bem, qual é a tua prioridade? A tua prioridade é quitar a tua dívida? A tua prioridade é fazer caixa? A tua prioridade é esse imóvel, ele é um imóvel de moradia ou ele é um imóvel de investimento? Ele é teu primeiro imóvel ou ele é teu segundo imóvel? Ou seja, você tem aqui um imóvel já de moradia financiado e você agora está comprando um imóvel de investimento. Provavelmente você talvez queira quitar a tua dívida pessoal antes da tua dívida de investimento. Será que você vai colocar variável nos dois? O que você vai considerar, né? Que valor, que parte desse imóvel você quer quitar? Quanto você quer quitar? Essa quitação ela vai acontecer
durante o período fixo que você está considerando? Então, todas essas são perguntas que a gente vai fazer e vai analisar ao longo do teu processo. Lembrem-se, vocês não precisam fixar 100% do teu financiamento. Você pode colocar 50% fixo, 50% variável, você pode colocar 100% fixo, 100% variável, ou qualquer coisa in between essas duas alternativas. E além disso, a partir do momento que você está com financiamento 100% variável, ele pode ser fixado em qualquer momento. Agora, uma vez fixo, você tem que deixar o período fixo passar. Isso é importante do ponto de vista de estratégia. Às vezes você está passando por um momento que as taxas fixas estão mais baixas que as variáveis e você opta por abraçar essa pequena volatilidade e iniciar o teu processo com uma taxa variável. Mas passam-se 6 meses, 8 meses, 1 ano, os bancos começam a oferecer taxas fixas mais baratas do que as variáveis do momento. E aí você pode considerar, claro, fixar por aquele período. Enfim, não são decisões que vocês precisam tomar sozinho. Como vocês podem ver, eu ainda poderia me alongar bastante nesse vídeo e a gente está aqui sempre para ajudar vocês. Ficou com dúvida? Deixa teu comentário, compartilha esse vídeo, manda um e-mail, marca uma reunião conosco. Vai ser um grande prazer te ajudar na compra do teu próximo imóvel. Um grande abraço e até o próximo vídeo.